o que o Espírito diz à igreja Amém. do Deus vivo. Aleluia. Confirma sobre nós a tua bênção em nome de Jesus, e aqueles que creem digam amém. Amém. Glória a Deus. Amém quer dizer? Então é muito importante a gente concordar com as palavras de bênção. A gente tem que refutar e não concordar com aquilo que não presta, mas o que é bom vamos receber em nome de Jesus. Amados, temos a história do profeta Elias, grande ícone na palavra de Deus, conhecido por todos nós. Nós conhecemos tantas histórias maravilhosas desse homem, desse profeta, e uma delas nós queremos relatar aqui, quando no auge do seu ministério profético, Elias, um homem usado por Deus, se levanta no meio de um tempo de idolatria do povo de Israel, num tempo onde o povo estava se desviando dos caminhos do Senhor. E para que nós possamos entender este episódio todo, nós precisamos entender um pouquinho a respeito de uma mulher chamada Jezabel ou Jezebel. Esta mulher, rainha dos fenícios, uma princesa na verdade, seu pai, rei dos sidônios, chamado Etibal, e Acabe, o rei de Israel, se casa com o objetivo de fortalecer as relações entre Israel e os fenícios. E este casamento trouxe maldições para o povo de Deus, porque Acabe, rei de Israel, ele fez uma aliança com esta mulher, uma mulher maligna, diabólica, uma mulher extremamente corrupta, uma mulher que trouxe maldições, uma mulher que adorava deuses estranhos. E para que a gente conheça um pouquinho melhor de Jezabel ou Jezebel, ela continuou a adorar os deuses fenícios, mas ela não se contentou apenas com isso. Ela combatia veementemente os profetas de Deus. Ela combatia o Deus de Israel, e ela usou de dinheiro público para sustentar 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Acera, a deusa da fertilidade. E no palácio real seria mesmo construído um templo dedicado a Baal com dinheiro público. Aparentemente o seu marido, Acabe, rei de Israel, que poderia ser uma bênção nas mãos de Deus, também começou a prestar culto aos deuses da sua esposa, relegando ao Deus vivo e verdadeiro em segundo plano. E ela começou a perseguir os profetas de Israel, foi eliminando os profetas, queria a cabeça dos profetas, e eles tiveram que se exilar no deserto, fugir pela perseguição promovida por esta rainha. Era uma mulher determinada, uma mulher independente, e ela não media esforços, não tinha escrúpulos para conseguir os seus objetivos. Tem um exemplo na palavra de Deus que Acabe, o seu marido, ele desejava, ele sentia vontade de possuir uma vinha de Nabote. Era uma vinha que era junto com o palácio de Jezrael, mas Jezrael se recusou a vender esta vinha. E sabendo disso, Jezabel se envolveu na questão e enviou cartas como se fosse Acabe enviando a carta, falsificou as cartas aos chefes de Jezrael, e o conteúdo dessas cartas ordenava a prisão de Nabote por blasfêmia contra Deus e contra o rei, e a execução deste apedrejamento sob denúncias de duas testemunhas falsas. Era uma mulher diabólica. Nabote foi executado, você sabia disso? Foi executado, foi apedrejado por uma mentira, por uma falsidade desta mulher.
E Jezabel presenteou o marido com a vinha que tanto ele queria. Quando Elias soube desta ação, ele profetizou que os cães devorariam Jezabel no campo de Jezrael. E no final da história foi isso que aconteceu. Ela foi devorada por cães. Só acharam algumas partes do seu corpo. Era uma mulher terrível, sem escrúpulos. E popularmente esta Jezabel, ela é conhecida como uma mulher sedutora, uma mulher da sensualidade. E quando nós vemos isso na nossa geração hoje, é o espírito de Jezabel agindo no meio da sociedade e, pior de tudo, dentro das nossas igrejas. Amados, eu tenho estado por muitas igrejas aqui na América. Nesses 2 anos e meio, pela 6ª vez, Deus tem nos trazido aqui, pelo menos em 5 estados, na Flórida também. E você sabe que um espírito tem imperado, e esse espírito de Jezabel tem imperado muito forte nas igrejas. Ele só muda de endereço. E nós vemos igrejas dominadas por esse espírito, porque Deus nos revelou isso. Queridos, isso é muito sério. O espírito de Jezabel tem se manifestado nas nações, sabe para quê? Para calar a voz profética. Ela continua agindo, esse espírito continua agindo do mesmo jeito. Não é o espírito de Jezabel que está por aí, não. É um espírito maligno que agia em Jezabel e que continua agindo hoje, para calar a voz dos profetas de Deus. Amados, eu fiquei muito chocado no início do ano passado, porque no ano retrasado nós estivemos na Flórida, mais precisamente em Orlando, e nós tínhamos um grande sonho. Nós queríamos conhecer uma igreja, a igreja de negros, aquela igreja que a gente vê na televisão, nos filmes, aquelas mulheres com aqueles chapéus amarelo ovo, aquele chapéu cor rosa choque, e a gente vê nos filmes. Eu e minha esposa sempre comentávamos: o dia que nós formos lá, nós precisamos, eu quero ir conhecer uma igreja dessas. Domingo de manhã, e aqueles cultos, aqueles corais enormes, aqueles cultos de 3, 4 horas. E Deus nos deu a oportunidade, na Flórida, lá em Orlando, de amigos nossos nos levarem numa igreja dessas, bem original. Amados, era assim no meio de parecia um sítio, estava aquela igreja enorme, com capacidade para 2.000 pessoas sentadas. E no estacionamento, quando nós paramos o carro e descemos, eu já me senti como se estivesse naqueles filmes, já 2 irmãs com aquele chapelão enorme, cheio de flores. Eu disse: é aqui mesmo que nós queremos ir. E quando nós entramos, irmãos, quando eu coloquei meu pé na porta daquela igreja, eu já comecei a chorar da presença de Deus. A glória de Deus era tão grande naquele lugar, e nós fomos recebidos tão bem naquela igreja. Participamos daquele culto, foi um culto maravilhoso, extraordinário. E o pastor daquela igreja, um homem que tinha programa de televisão em rede nacional aqui nos Estados Unidos diariamente, eu não sabia disso. Um homem usado nas mãos de Deus, pregou naquela manhã. E passou, amados, alguns meses. Eu voltei na Flórida, e aqueles amigos que haviam nos levado falaram: pastor, o senhor ficou sabendo, o senhor viu nos jornais? Eu digo: sabendo o quê? Lembra daquele pastor que nós fomos naquela igreja? Pois é, aconteceu algo terrível, um escândalo terrível. Encontraram ele num hotel morto na Times Square, aqui em Nova York. E ali tinha drogas, ali tinha uma história terrível, que havia uma recaída de anos passados, e aquele homem foi achado morto, amados. Foi um escândalo. E depois eu procurei na internet e eu vi exatamente aquilo. Aquele pastor que eu aquele dia ouvi pregar, tinha
um programa em rede nacional.